Lespo, galera! Mais um episódio, né, meu amigo? Cara. Tá ficando cada vez melhor a época de frio aqui em Viçosa. Vamos aquecer aqui o podcast, Lespo Podcast. Lembrando que a gente tá no YouTube, tá, pessoal? Se você gosta dos nossos episódios aí completos, assiste tudo no YouTube, coloca na sua TV aí em casa aí pra você assistir, preparar uma pipoquinha em casa. É sempre muito bom pra você conhecer as pessoas que vêm aqui, né? Os casos aqui, as histórias de Viçosa. E a gente também sempre compartilha os cortes no Lespo Podcast no Instagram, junto com a página do Lespa também. Exatamente. Então, sejam sempre bem-vindos. Por curiosidade, teve um rapaz de Costa Rica lá na loja, tentão internacional, Que cara. isso? Que moral. Aí ele falou assim, não, eu queria saber mais coisa, cara. Tá em outras plataformas? Falei, também está no Spotify. Spotify também, então, pessoal, tem muita gente que gosta de caminhar pelo UFV ali, coloca o Spotify lá, pode ir escutando também, né, enquanto caminha ali, vai sempre aprender sobre a nossa cultura aqui. Juliano, quem tá aqui hoje, cara? Rapaz, hoje vamos receber um parceiro que está sempre somando com a gente. Há 31 anos, essa empresa se consolidou como uma instituição comprometida com a promoção da saúde. Hoje, o nome Plamove é reconhecido pelo atendimento humanizado e valorização do cuidado próximo à comunidade e segue fazendo história em Viçosa. Por isso, é uma honra hoje receber aqui um dos fundadores dessa história. Seja bem-vindo, Sérgio Pinheiro. Aê, Sérgio! Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Fique à vontade. Muito obrigado por essa recepção calorosa, né? E quero dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês, Pedro, Juliano, aqui no estúdio do Lespa, para poder falar um pouco sobre o Plamove, um pouco da sua história e um pouco da atualidade do Plamove. É uma empresa genuinamente viçosense e que nós gostaríamos de poder, né, utilizar o público do Lespa, que é extremamente reconhecido, para poder levar o nome do Plamove para torná-lo mais forte ainda. Que legal, Sérgio. É um prazer pra gente também te receber. A gente teve a oportunidade de conhecer em outros carnavais, digamos assim, né? E conhecer um pouquinho sobre você e agora tá podendo conhecer sobre a sua empresa. Então, pra gente começar, conta pra gente como começou a história do Plamove, como que foi esses primeiros momentos aí do Plamove? Olha, o Plamove começou em 1995, né? Partiu de uma ideia e de ações da Mimi Semiramis de la Lúcia Gomes, que era então administradora do Hospital São João Batista, de criar um plano de saúde como uma alternativa para a população viçosense buscar um atendimento diferenciado, né? Então, aquele plano, que era um plano mais focado nas questões locais, né, e serviços prestados aqui na comunidade, hoje ele é extremamente amplo e nós temos uma rede de credenciada extremamente vasta na região e na Grande Belo Horizonte, com dezenas de serviços que prestam serviço para nossos beneficiários. Então começou há 31 anos atrás? Né? 31 anos. Nossa, que legal. E houve um apoio muito grande de outras pessoas e também da própria comunidade, que aderiu realmente e passou a participar. Naquela época ainda não existia a regulamentação dos planos de saúde pela ANS, né? Então, depois disso, já em 98, 89, 98, 99, veio a lei que regulamentou os planos de saúde e hoje o Plamove ele é muito bem controlado pela ANS, pelo Ministério Público, que nós somos uma fundação hoje independente, tá certo? E regida pelas normas da lei federal que trata das operadoras de plano de saúde. Muito bom. Ô Sérgio, conta pro pessoal também onde que fica o Plamove, porque Viçosa é um povo muito flutuante, né? Tem pessoas que vêm e voltam, então conta onde que fica localizado. É muito interessante que a sede do Plamove está muito bem localizada, mas ela tem pouca visibilidade. Ela fica na rua Dr. Felício Brandes, que é uma rua que liga a antiga Travessa Santa Rita, que liga a rua Padre Serafim à Avenida Bueno Brandão, em frente ali o Correios, tem uma farmácia ali, é a esquina do Tiquinim. E do outro lado, pode dizer que tem a Praça da Cruz, né? A Praça da Cruz. Então ela fica ali, ela é muito central, muito fácil de ser acessível, mas de pouca visibilidade, porque a via tem pouca circulação de veículos e de pessoas. Verdade. Ou seja, 3 décadas a saúde mudou muito, né? E como o Plamove deixou de ser apenas um plano que cobre consultas para se tornar uma empresa que cuida da saúde do cotidiano das pessoas. Exatamente. O Plamove foi focado realmente num público de Viçosa e região e serviços aqui, né? Então, isso aí houve essa evolução. Você tem também obrigações, né, perante a ANS de atendimento e muitos serviços de determinada complexidade você não tem no município de Viçosa.
Então você tem que buscar esse serviço fora. Certo. Isso é natural, tá, gente? Eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam compreender. Nós não vamos ter resolubilidade de 100% das questões da saúde num serviço, numa cidade do porte de Viçosa, tá? Você às vezes tem dificuldade de conseguir certos serviços na própria capital, né? Dependendo da complexidade. Hoje nós temos uma rede em Viçosa, Juiz de Fora, a região de Viçosa, Muriaé. Nós temos credenciando recentemente o Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, que tem sido extremamente resolutivo para as nossas questões, aquelas questões mais graves. Nós temos realmente estamos tendo conseguindo prestar esse serviço de qualidade. Tá? E um diferencial que nós temos no Plamove é a questão de facilidade de acesso do beneficiário à direção da operadora. Tá certo? Nós estamos lá presencial, né, todos os dias. Então, assim, às vezes tem questões que, por mais que não são garantidas legalmente, mas nós olhamos caso a caso e, na medida do possível, é atendido e, assim, de forma a deixar realmente o beneficiário satisfeito com a operadora. Como vocês veem também essa questão da responsabilidade por lidarem com famílias de Viçosa, vocês são de Viçosa também, eu encaro assim também, né? E vocês veem o cotidiano da cidade, vocês estão à frente disso, entendendo as dificuldades, as facilidades talvez. Como que é lidar com essa responsabilidade? Na verdade é o seguinte, eu falo muito que nós que estamos na direção de qualquer órgão, e eu já fui secretário de saúde, já fui administrador de hospital, já tive em outras secretarias do município também, eu sempre digo para as pessoas que nós temos que nos colocar, nós que estamos do lado de cá do balcão, do lado de dentro do balcão, vamos dizer assim, nós temos que nos colocar no lado, né, na posição do beneficiário, tá? Porque assim, quando ele vai solicitar um serviço, ele está com alguma coisa que que precisando desse atendimento, sim, ou filho, o pai. Então, assim, esse relacionamento nós temos que saber tratar e realmente nos colocar do lado do beneficiário para que ele possa ser melhor atendido. O acolhimento tem que ser muito bem feito, né? Acho que nós estamos ali. E eu falo muito que é o seguinte, eles são os nossos patrões, tá certo? Até quando você nega um atendimento, porque tem situações que envolvem estética, essas coisas, não são cobertas pelos planos de saúde. Então, e quando você nega uma pessoa um determinado procedimento desse, você está preservando os demais beneficiários de garantir recursos para atendê-lo na hora que ele precisa de uma coisa de urgência. Então, e por ter essa proximidade, e eu ainda, como diz, às vezes sou muito conhecido na cidade, as pessoas às vezes nos procuram, às vezes tem uma negativa e procura, eu sempre olho e às vezes explica, há essa compreensão. Então, assim, nós temos hoje um índice de satisfação do beneficiário muito boa, né? Nós temos pouquíssimas ações judiciais, existe um canal junto da ANS que é feito, às vezes, reclamações pelos beneficiários. Nós temos pouquíssimas reclamações, então, assim, número muito bons em relação a demais operadoras aí do país. O negócio é ter empatia, né? A pessoa quando está procurando ali, com certeza está querendo resolver algum problema de saúde que pode ser uma coisa menos grave, mas pode ser uma coisa muito grave, e aí você tem que se colocar mesmo ali no lugar da pessoa. Ô Sérgio, você falou do que o Plamove não atua aqui só em Viçosa. Eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, né, de achar que o plano é só daqui. Ele atua em várias regiões aqui de Minas Gerais, né? Nós temos, como eu disse, nós temos aqui em Viçosa uma rede, né? Nós temos hoje 80% da nossa rede em Viçosa, tá certo? E evidentemente nós vamos prestigiar os prestadores de serviço de Viçosa, certo? Porque ela, além dela garantir assistência à saúde, ela gera trabalho de profissionais e possibilita a vinda de profissionais de determinada especialidade para o município. Então nós temos em Muriaé, nós temos um centro em Muriaé de referência de oncologia, né, que é o Cristiano Varela. Temos outras instituições em Muriaé também bastante resolutiva. Em Juiz de Fora, Santa Casa, né? E aí partindo para Belo Horizonte. Na verdade, Juliano, nós respeitamos esse fluxo de pacientes, de complexidade. Sim, tá certo? Você não tem que ser prestador em Leopoldina,
na Cataguases. Não existe fluxo de pacientes para lá. Entendi. Então, assim, o fluxo normalmente é Viçosa, Ponte Nova, dependendo do nível de complexidade, e Belo Horizonte, ou Juiz de Fora. Entendi. Tá certo? Então, nós respeitamos e temos assim, conseguido uma resolução muito importante com esses casos. Pegar um gancho também para falar sobre a vinda do Hospital Universitário para cá, como você enxerga essa... O Hospital Universitário, eu tenho uma certa preocupação com relação ao Hospital Universitário, porque hoje nós temos dois hospitais de Viçosa que estão, de certa forma, equipados pelo SUS, pelos governos federais, pelo governo federal, governo estadual. Então, assim, eu acho que deveria ter uma possibilidade de usufruir melhor esses hospitais, tá certo? Porque, assim, o custo de um hospital universitário é muito alto, tá certo? Eu acho que a luta da universidade para trazer o hospital para cá é extremamente justa, porque a universidade também ela tem que ter uma garantia de uma prestação de serviço, tá certo? Então, nós tivemos um momento, durante 9 anos que eu fiquei à frente do Hospital São João Batista, o ensino e a parte correu muito bem lá, mas teve um momento que houve uma certa ruptura, né? E coloca em risco um curso de medicina, de saúde, de enfermagem da universidade. Então, eu vejo com uma certa preocupação, Pedro, mas assim, compreendo perfeitamente finalidade, a luta da universidade em buscar esse hospital universitário para Viçosa. Voltando. 31 anos não são 31 dias, né? Quais foram os maiores desafios que a operadora precisou de esperar durante esse tempo? Olha só, a operadora até 2011, 2012, por aí, ela funcionou com um CNPJ da Fundação Assistencial Viçosense, que é a entidade mantenedora do Hospital São João Batista, tá certo? E isso aí, devido às dificuldades que os hospitais historicamente têm, né, começou a ter restrições com relação ao CPF. Então, começou a dificultar um pouquinho a vida do Plamuv, tá certo? Então, a partir disso aí, até com o apoio do Ministério Público na ocasião, foi criada a Fundação Plamuv. Então, a Fundação Plamuv hoje ela é um CNPJ independente, ela tem um vínculo com os hospitais em termos de gestão, mas ela é extremamente, vamos chamar assim, vigiada pelo Ministério Público. Né? O recurso da operadora, ele não pode ser tirado para passar para os hospitais sem autorização do Ministério Público. Né? Então, assim, existe uma questão estatutária que define um limite para isso. Então, assim, esse momento, 2012, 2013, foi um momento extremamente crítico para a operadora. Entendi. Certo? A partir daí, a operadora só cresceu em termos de financeiramente, teve um momento da pandemia que foi natural devido a muitas emissões e tal, perdeu um pouco de vida, mas já recuperou isso e já está num patamar e crescendo sempre em termos de arrecadação e número de vidas assistidas hoje pela operadora. Bom demais. Eu queria tocar no assunto uma virada de chave que vocês tiveram, um espaço mais saúde, né? Se pudesse falar um pouquinho para a gente sobre Olha, isso. Eu costumo dizer muito, Pedro, o seguinte, existem duas coisas que as pessoas às vezes confundem, né? Desde quando eu fui secretário de saúde, existe saúde e existe doença, tá certo? Então, o foco hoje é exatamente você trabalhar a saúde. Muitos serviços hoje são muito focados, às vezes, na doença. Tá? Então, assim, você tem que trabalhar a saúde, a parte de prevenção realmente, de promover saúde, porque você um hipertenso, um diabético, se ele for bem controlado, bem trabalhado, bem monitorado, evita que ele evolua para um AVC, para uma questão renal crônica, que, falando friamente em dinheiro, custaria uma fortuna para o operador. E a qualidade de vida da pessoa que não tem preço. Tá certo? É um indivíduo que vai ficar, se não morrer, vai ficar sequelado. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que ter essa preocupação. E o Espaço Mais Saúde foi exatamente, né, na realidade, o Plamuv foi a primeira operadora de Viçosa a implantar a atenção primária. Que a gente chama atenção primária, não é porque ela é simples, não, tá? A atenção primária é porque ela é o primeiro acesso. Então, a implantar a atenção primária no município. E hoje, sim, crescendo, hoje nós temos 3 médicos de saúde da família e comunidade. Não confunda o médico de saúde da família e comunidade com um generalista, tá certo? Ele fez residência, ele trabalhou para olhar isso. E nós temos uma resolubilidade na operadora de médicos hoje de
perto de 99%. As pessoas que vão aos profissionais nossos lá, esses profissionais resolvem em torno de 98, 99%. Eles encaminham 2% dos seus pacientes. Porque aquela coisa mais grave, realmente que não é para ele, que isso é natural, né? Sim. Ele encaminha para o especialista fazer uma avaliação e coisa. E além dos médicos, nós temos terapeuta ocupacional, nós temos fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionistas, enfermeiros e, por exemplo, educador físico. O educador físico não faz parte do rol de obrigações de nós fazermos pela ANS, mas nós prestigiamos esse profissional porque nós sabemos que a atividade física é fundamental para a saúde, não para a doença. Muito tá certo? Então, assim, temos esse diferencial lá no Eu acho legal demais, porque cria uma aproximação de uma forma com que gera aquela, assim, o público às vezes fica acomodado, não gosta de tocar no assunto de saúde, mas é extremamente importante ter acesso a isso, a esse leque de opções aí. Às vezes tem uma dor ali, né? Uma pessoa precisa de um fisioterapeuta, precisa de um educador físico. Para voltar a ter uma prática esportiva, é muito bom ter essas possibilidades aí para ele, né? E a vantagem de você fazer o seu acompanhamento, eu faço, eu não estou colocando para os outros lá e fazendo diferente, não. Eu cuido da minha saúde lá dentro da operadora, no Espaço Mais Saúde, né? E a vantagem é o seguinte, você não paga coparticipação desses profissionais lá, desde que você faça adesão ao plano de cuidado que é trabalhado lá na operadora. É o seguinte, nesse caso, a operadora passa a ser também a protagonista, o protagonista das ações de saúde do nosso beneficiário. Às vezes ele tem que, olha, está na hora da sua consulta aqui de revisão, você teve aqui 1 ano ou 6 meses, está na hora de você voltar aqui para dar uma olhadinha e tal. Muito certo? bom. Então, assim, não deixar só aquela demanda espontânea. Você tem que realmente ser o protagonista e pensar na saúde do seu beneficiário. Muito bom. Você falou aí sobre os profissionais e os serviços mais oferecidos sobre o Espaço Mais Saúde. Se puder até repetir como esse modelo tem impactado na vida das pessoas, né? Com certeza os frutos vocês têm colhido muito rápido, assim, dessas pessoas que têm participado do programa, né? Porque, na verdade, é o seguinte, você às vezes... Você está com um determinado... Porque o profissional que é mais procurado, assim, sendo bem transparente, né? As pessoas focam muito no médico. Na saúde, as pessoas focam muito no médico. Às vezes o médico é a porta de entrada do beneficiário no Espaço Mais Saúde. Aí ele está com uma indisposição, ele está com não sei o quê. Aí o médico vê assim, olha, ele está, né, com um determinado... Vamos pedir para ele passar na nutricionista? Tá certo? Ou então ele está com um problema mais assim de depressão, manda para o psicólogo, tá certo? Há uma criança, hoje nós temos muitos eventos de crianças especiais, então você tem lá uma fonoaudióloga, você tem uma terapeuta ocupacional para atender esses pacientes. A enfermagem, né, a enfermeira, ela é coordenadora do serviço, nós temos uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. Hoje nós temos um laboratório de análises clínicas dentro da operadora, onde é coletado material ali, sangue, urina, fezes, e é mandado para um laboratório de apoio para fazer esses exames. Tem uma sala de aplicações de medicamentos, certo? Aqueles medicamentos que às vezes... Né, tem medicamento que é específico hospitalar, tá? Mas não, nós temos alguns medicamentos. Então, assim, é importante as pessoas, às vezes, entrarem em contato, né? Ou presencial, ou por telefone, WhatsApp. O número é o 3891-1800, tanto o WhatsApp quanto o telefone. Então as pessoas entram e você vai ter lá as opções de entrar. Então será bem porque às vezes a pessoa, ela, por exemplo, ela às vezes paga um educador físico, nada contra, tá? Ela tem várias coisas aí paralelas. Mas né? dentro do plano de saúde já tem. Aí ela a oportunidade de conhecer a Plamu, vir lá fazer uma visita, ela vai descobrir que tem esse mar de oportunidades para ela ali, para ela sentir, falar, cara, eu vou centralizar tudo aqui. Já vou estar aqui dentro do ambiente onde que eu já vou precisar. Se eu precisar de acionar qualquer coisa, já vai ter aqui no meu alcance. Isso é muito bom. Sem dúvida. Muito bom. Hoje você fala muito sobre a medicina preventiva, né, que a gente estava conversando, e a atenção primária. Como essas práticas contribuem na forma que a Plamove acompanha seus beneficiários? É só um reforço mesmo do que a gente está falando, essa educação primária aí, de sensibilidade. Eu queria saber também a identificação do público. Você acha que é um público de todas as idades, é família, público um pouco mais idoso? Como que você vê
você encara o público hoje na Plamove? Hoje, felizmente, Pedro, nós temos um público de todas as faixas etárias, de sexo e tal. Porque é o seguinte, além das crianças, né, que vão, como eu disse, às vezes para uma terapia ocupacional, um fonoaudiólogo, nós temos também pessoas adultos, nós temos lá um grupo de gestantes, que as gestantes da operadora são acompanhadas mensalmente, tem um evento com elas, presencial com elas, com o marido, para prepará-las para a gestação, para cuidar dela, para cuidar da criança. É muito importante. Certo? Estamos com um grupo de idosos agora também, tá certo? Inclusive eu faço parte, tá? Que eu já passei da faixa. Então, inclusive eu faço parte. Então, assim, é uma forma de realmente atrair esse pessoal, porque as pessoas têm um pouco de resistência com o médico da família. Tá certo? Porque acha que é um generalista, que não é um especialista. E, de certa forma, também as pessoas às vezes têm aquele seu médico, né, de preferência. Nada impede dele procurar o seu médico de preferência, tá? Mas, assim, as pessoas que experimentam o atendimento do Espaço Mais Saúde voltam. Eu acho muito interessante você tocou no assunto, que eu lembro quando meu filho estava para nascer, a gente estava muito perdido, os casais, assim, quando tem o primeiro filho, fica muito perdido, né? Como vai ser, como que o processo... E na época a gente foi lá no próprio hospital mesmo, teve lá uma pessoa orientando os procedimentos, até para poder já começar a ilustrar, né, como que vai ser essas etapas. E é incrível como que isso é importante, como que cria uma aproximação, desde dessa fase que é uma das fases mais emblemáticas ali da vida da pessoa, o nascimento do próprio filho. Eu acredito, cara, com tanto tempo aí de Plamove, 31 anos, como que isso deve criar um vínculo até a própria criança frequentar lá, que nem você falou, nessas opções que tem. Tanto o pai quanto a mãe, a criança, ela tá ali sempre de um sentido muito de conforto, né? De segurança também para as famílias. Exatamente. E, na verdade, quer dizer, eu falei grupo de gestantes, na verdade, mas, assim, é um grupo que já avançou além da gestação. Ela já passou para as puerpérias, as mães, né, com as crianças, que também continuam frequentando. E cada mês tem um tema que você vai falar do cuidado da criança, cuidado da pele, da gestante, que é uma transformação muito grande da mulher, e o cuidado com a criança também. Então, assim, tem sido extremamente proveitoso e assim, uma coisa que deixa a gente bem feliz por ver o resultado disso, né? Imagino, com certeza. Uma coisa de pai para filho, né? Com certeza. Gerações, né? Geração em geração. A gente sabe que a empresa não funciona sem pessoas. Como o time Plamove se prepara internamente para passar um bom atendimento e energia para os seus beneficiários? Olha, nós temos uma equipe extremamente coesa, tá certo? Uma equipe bem preparada, dedicada. Sim. Então, é uma satisfação muito grande. Eu fui para o Plamove há 3 anos e 2-3 meses, e assim, praticamente não mexemos na equipe. Essa equipe hoje agregaram muitas pessoas a essa equipe, né? São pessoas extremamente dedicadas e focadas realmente nesse atendimento. No ano passado, nós fizemos, né, um planejamento estratégico junto com a equipe para definir as ações a partir que nós vamos colocar em prática esse ano, né? Sentir a percepção deles ali com aquelas ferramentas de planejamento, análise SWOT e não sei o quê. Então, fizemos isso em diversos momentos e, assim, hoje nós já estamos agindo dentro daquilo que foi. Então, assim, o beneficiário, ele se sente extremamente valorizado e envolvido na questão. Todos os dias, às 8h30 da manhã, nós temos uma reuniãozinha de 10 minutos, onde é passado, vamos falar assim, dado uma pincelada nas atividades da operadora, cada setor fala um dia, e assim, onde a operadora fica sabendo de praticamente tudo, todo mundo fica sabendo de praticamente de tudo, mais importante um pouquinho, que está acontecendo. E às vezes a pessoa aborda a gente, né, na rua, na feira, que eu, né, lá na feira, eu falo, Sérgio, não sei o que, o seu caso está assim, assim, assim. Todo mundo fica sabendo de tudo, né? Então, assim, fica ciente, evidentemente, respeitando a privacidade das pessoas, né? Mas é porque, para realmente dar essa informação, né? Temos também mais 2 reuniões mensais, que é onde cada setor coloca as suas atividades, a gente chama de round lá, tá certo? Coloca as atividades numéricas mesmo, olha, são indicadores mês a mês avaliados,
tá certo? Então, quando você tem muito atendimento num determinado mês, você sabe que o faturamento, que o financeiro vai gastar muito 2, 3 meses depois. Então, você já consegue fazer isso. E uma reunião setorial, onde realmente é feito o planejamento, onde é definido ali atividades a serem desenvolvidas, os responsáveis, o apoio, e na reunião seguinte, isso não fica perdido não, na reunião seguinte, visto lá que você fez, tem até uma planilha lá com uma formatação, que ela, se você passou do prazo, aparece um vermelho lá, atrasado. Certo? Uma formatação condicional que além do texto, você venceu, falou, ok, parabéns, no prazo, não sei o quê, ou então foi realizado atrasado. Então isso dá muito visibilidade e segurança das coisas acontecerem. Porque muitas vezes você faz reunião, eu costumo até brincar, você faz uma reunião, o que você decidiu? A data da próxima. Exatamente. Então não resolve nada, não faz nada, mas já tem outra reunião marcada. Nós tiramos uma comissão para resolver aquilo ali. Você veja que a tecnologia ela vem para somar, né, Sérgio? A inteligência artificial, otimizar os processos, as planilhas, tudo mais. Que já era uma coisa assim frequente nas empresas, mas tudo que vem para poder somar e facilitar a percepção, a comunicação interna, isso ajuda demais e é perceptível para os clientes. Além dessas reuniões que eu disse, nós temos uma reunião geral que ela acontece na última sexta-feira do mês, às 7 horas da manhã. A operadora abre às 8, tá certo? Mas 7 horas da manhã, todo dia, com toda a equipe, mas é um momento mais de confraternização, tá certo? É um momento onde vão cantar parabéns. Né? Os aniversários eu digo assim, eu até brinco com o pessoal, não vão cantar parabéns para você por fulano de tal hoje, tá certo? Cantar parabéns para você para ele. Mas assim, onde estão realmente comemorados os aniversários do mês, aí normalmente vai alguém para fazer uma palestrazinha sobre alguma coisa, né? Eu até pensar em levar vocês um dia para falar sobre comunicação lá. Vamos tá certo? Vai ser um prazer, pode contar com a gente, vai ser um prazer. Tá feito o convite. Isso, bom demais. Ou seja, esse ano, 2026, é um ano cheio de novidades para vocês. O que você pode revelar que vem pela frente aí? Pedro, realmente é o seguinte, nós temos uma coisa muito importante para colocar para a comunidade viçosense, para os beneficiários do Plan Move especialmente, porque fruto daquele planejamento que eu disse para vocês, que nós fizemos aqui no ano passado com os colaboradores, né? Uma das coisas, até disse mais cedo também, nós temos uma operadora muito bem localizada, mas de pouca visibilidade. Então, a operadora, nós temos um lote, desde da sua constituição, em frente ao Hospital São Sebastião em Viçosa. Que legal. Tá certo? E nós vamos fazer uma edificação, nós vamos construir em frente ao Hospital São Sebastião, no coração da cidade, sempre perto do beneficiário, o Centro Integrado de Saúde do Plan Move, tá certo? Que irá abrigar a área administrativa e a área assistencial. Mas voltando àquele assunto, focado na saúde, não na doença. Esse projeto maravilhoso. Que isso, hein, rapaz? É isso aí, gente. É uma edificação de 9 andares, tá certo? Onde vai ter, assim, realmente vai impactar, vai dar uma qualificação naquela área, porque se quem passa lá hoje vê que esse lote está, de certa forma, assim, degradando um pouquinho a parte visual. Sim, então, nós temos, demais, né? quem está aí assistindo, né, vai ter oportunidade de verificar ao lado aí que foi feita aqui uma montagem, evidentemente, em 3D, o Hospital São Sebastião, ao lado aí, isso aqui é na esquina da rua Tenente Químio com a rua Álvaro Gouveia. Fantástico projeto. Então, assim, é uma coisa que até nós estamos... Esse acesso ao hospital, assim, atravessar a rua praticamente, né? Tá exatamente. Tá quase integrado. E o que eu disse, no coração da cidade, vai continuar perto das pessoas. E diferente, apesar de nós estarmos perto hoje, tá certo? Mas sem visibilidade. Vocês vão continuar com outro local também? Ou a princípio não, eu acho que esse edifício ele abriga a parte administrativa e a parte assistencial com ampliação, porque hoje o Espaço Mais Saúde ele está restrito a uma área que nós temos, né? Não tem como colocar mais profissionais, e isso aqui vai possibilitar crescer
esse espaço, tá certo? E outra coisa, aqui nós vamos ter uma academia, uma área de fisioterapia, que vai poder ser uma academia para o colaborador, para o beneficiário, utilizar também naquela de promoção de saúde, tá? Hoje nós temos uma terapeuta ocupacional na operadora, mas nós não temos uma área, um espaço específico para as atividades de terapia. Nós temos uma sala onde acontece, mas não é um espaço específico. Aí nós vamos, aqui nesse espaço, nós vamos ter, além de uma academia para fisioterapia, para atividade física, nós vamos ter um espaço importante também para terapia ocupacional e consultórios para diversas especialidades que nós temos lá. Muito bom, Com parabéns. certeza vai ser uma inovação para a Viçosa, né, Sérgio? Eu estou vendo você falar aí sobre academia para os colaboradores, é cuidar de quem está interno também para poder servir. Não, bem, exatamente. Né? Você tem que cuidar das pessoas que estão lá para poder elas cuidarem dos outros. Né? Assim, nós cuidamos de tanta gente, por que não podemos cuidar da nossa equipe? Exatamente, cara. Muito bom. Legal. Massa demais. Ô Sérgio, agora vamos mudar um pouquinho o assunto aqui. A gente vai conhecer o Sérgio Pinheiro. Quem é o Sérgio Pinheiro? Nascido em Viçosa mesmo? Não, o Sérgio Pinheiro é de Viçosa, eu sou da família Cardoso. Hoje o pessoal fala Paraíso, né? Na verdade, a região da minha família Cardoso é o deserto, né? Que o deserto, na verdade, ele pegava da Rua Nova até o Grupo do Paraíso. Depois vinha a família Freitas, a família Paraíso mesmo, que pegava mais ou menos ali até a proximidade do campo. Do campo para lá, já era a família Mendes, né? Do nosso amigo, nosso Pedro ali, a Fazenda Antuérpia e companhia limitada. Hoje o pessoal fala tudo Paraíso. Então, eu sou da família Cardoso, né? Da origem na roça da minha mãe. E eu sou da família Pinheiro, Sérgio Cardoso Pinheiro, que meu pai foi vereador em Viçosa há muito tempo, tinha oficina, foi locutor esportivo, tinha um programa na Rádio Montanhesa chamado Em Cada Coração Uma Saudade, há muitos anos. E também já onde eu aprendi um pouco das coisas, né? E na minha trajetória, eu costumo dizer o seguinte: hoje eu estou administrando para a MUV, eu estou, em termos de trabalho oficial, já estou com uns 37 anos de trabalho em prefeitura, Secretaria de Saúde, trânsito, olha só que situação, trânsito, saúde, hospital, certa administração e fazenda. Mas eu comecei, talvez a minha vida de organizar, de buscar as coisas, com um timinho de menino com 11, 12 anos de idade. Tá certo? Depois com a escola de samba, né? Esse Sérgio Pinheiro aqui, para muita gente, é o Zói. Exatamente. Um apelido que eu ganhei de um xará meu era Zói de Gato. E até com, tipo assim, era tipo um bullyingzinho na época, sabe? Acabou que a coisa pegou e ficou zóio. Depois com a escola de samba, com questão de atividade de associação de moradores, de organização de evento, de turma, de sala de aula. Então isso acabou, de certa forma, nos preparando para chegar hoje assim, nesse setor. E eu falo muito o seguinte... e uma coisa que eu preocupo muito, Juliano e Pedro, é termos ética com as coisas que nós fazemos, tá certo? Às vezes você está em determinado local, você é chamado para uma atividade que não é coerente, que tem um conflito de interesse, então é melhor você não participar, tá certo? E eu falo muito hoje, né? Hoje nós temos, assim, muitos jovens trabalhando com a gente, e eu falo muito com eles: gente, façam a coisa certa hoje, para no futuro você ter orgulho do seu passado. Nossa, perfeito. Tá certo? Muito bom. Então, assim, eu tenho muito orgulho do meu passado. Muito bom, Sérgio. Muito aprendizado. E espero ainda produzir mais alguma coisa, tá? Com certeza. A gente sabe, a gente conhecendo um grande amigo seu, o Carlos Dantas, é um grande patrocinador nosso aqui do podcast, sempre brilhando os coffee breaks aí com pão de queijo. Inclusive, a gente estava ali apreciando mais uma vez, né? E são da turma, tem uma coisa muito semelhante a nós, né, Juliano? Com certeza. Que é a questão do carnaval, né, pessoal? Eu e o Juliano, a gente fez 3 anos aí do Bloco do Lispa, um desafio enorme pra gente, todo ano a gente tenta fazer, tá ganhando cada vez mais força, apoio da população, isso é muito bom, nos deixa motivado, feliz. E esses caras aí, ele, junto com a turma dele também, eles fizeram o funil, né? A turma do funil. Dos bastidores ali, os nomes dos apelidos eram os melhores. Os apelidos, acho que tem cada um apelido um melhor que o outro aí. Mas eu trago essa veia cultural, né, Sérgio? Como que isso é importante, a sua visão? Você falou que teve a passagem do seu pai, né, na rádio, na questão da política também. Como que estar presente em vários setores, digamos assim, é importante até para entender a comunidade, estar participando das atividades da comunidade Viçosa.
Queria que você pudesse compartilhar como que Viçosa representa para você. Olha, eu tive o privilégio, né, de poder permanecer em Viçosa. Tá certo? Então, assim, muita gente formou, eu sou formado em Ciências Econômicas, e eu tive minha primeira oportunidade de trabalho na administração do Antônio Scher, que é pai do atual prefeito, entre 1989 e 92, tá certo? Então, assim, a partir daí eu acho que as portas foram abrindo para mim também, e me permitiu tá aqui, de morar num sítio que eu sempre gostei lá, né, que é herança da minha mãe lá, da família da minha mãe. E, então, assim, nós temos uma preocupação realmente com as questões de Viçosa. Muitas vezes você até é mal compreendido com algumas situações, algumas posições. E, às vezes, a gente acaba gerando algumas arestas, né? Gerando algumas tendências. Eu acho que Viçosa é uma cidade que tem seus problemas, como, né, toda cidade tem, mas, assim, é uma cidade que foi classificada há poucos dias como uma das melhores cidades para criar. Nós temos um IDSS importante, né? Então, assim, nós temos toda essa questão de carinho realmente. Um potencial enorme na educação também, né? Exatamente. E temos essa universidade que é realmente uma potência, mas quando eu falo de arestas, né, eu falo assim, foi graças a Deus tem muito poucos pessoas que às vezes não me dou bem, né? Mas existe uma história também que diz que você é o seguinte: se você na vida não arrumou nenhum inimigo, você está errado. Tá na hora de arrumar. Tá certo? Você nunca tentou corrigir uma injustiça, você nunca tentou resolver uma coisa que estava errada, que alguém estava fazendo errada. Então, assim, eu falo muito, você não pode agir, né? Tem uma música muito bonita lá do Zeca Pagodinho, que é Deixa a Vida Me Levar. Para a música, tudo bem, um romance é uma música, eu até gosto do Zeca Pagodinho, mas eu acho que você tem que intervir na vida, aquelas coisas que você, né, você não tem que deixar a vida te levar, eu acho que você tem que agir para fazer a vida melhor, não só sua, como das outras pessoas. Concordo. Certo? Eu falo muito, Pedro e Juliano, eu não sou caridoso não, tá certo? Mas eu sempre procurei cuidar de garantir as coisas. Por exemplo, quando eu fui secretário de trânsito, os pontos de ônibus que tem na cidade, hoje Praça do Rosário, Praça Maria del Júdice, não sei o quê, foram feitos na minha época, tá certo? Por quê? Porque dá um conforto, que seja relativo, né? Para uma pessoa que vai esperar um ônibus. Eles esperavam encostada numa casa, sentada no meio-fio. Sim, tá? Traz dignidade. Quando eu fui secretário de saúde, nós demos uma atenção muito grande à atenção primária. Construímos, menos de 3 anos que eu fiquei na Secretaria de Saúde, em 2005, 2007, nós construímos 4 unidades de saúde da família específicas para a saúde. Então, assim, para quê? Para promover a saúde, tirar as pessoas de ter que ir para a porta do hospital. Porque, assim, um dos problemas dos hospitais é essa falta de acesso a um serviço de atenção primária que façam que as pessoas vão para a porta do hospital, porque as pessoas estão erradas? Não. Elas não têm opção, né? Hoje a gente está até vendo uma evolução importante nesse sentido. Mas, assim, antes você não tinha esse tipo de serviço e todo mundo ia para a porta do hospital para trocar uma receita do médico de remédio de pressão. O médico às vezes nem via o paciente, chegava, o técnico levava lá, ele simplesmente transcrevia por causa da validade. Para ele pegar o remédio no SUS, a receita tinha no máximo 3 meses, 6 meses para poder pegar. Então, assim, eu acho que é fazer. Se você cuidasse, todos nós cuidarmos das nossas obrigações, todo mundo vai viver bem. Concordo. Tá certo? Realmente. Todo mundo vai viver bem. Ou seja, quais são as principais mudanças que você acha que Viçosa teve daquela época para os dias de hoje? Olha, nós vemos hoje a questão de trânsito, né? Quando eu fui secretário de trânsito, Viçosa tinha 22, 23 mil veículos. Imagina agora. Hoje deve estar beirando os 40 mil veículos, tá certo? Nós tínhamos também, a universidade tinha na década de 70, 3 mil, foi para 5 mil. Tinha, né? poucos cursos, né? Poucos cursos, muito, né? Então, assim, ampliou muito, né? A cidade, a universidade desenvolveu, a cidade às vezes inchou, tá certo? Eu acho que faltou um planejamento municipal, realmente de definir áreas, né? Nós tivemos lugares. Hoje o município está crescendo demais, muito pulverizado, às vezes área rural sendo invadida pela cidade. Sim. As pessoas confundem uma rodovia
Eu passo todo dia na rodovia do Sol da Paula Cândido e muita gente acha que aquilo ali é uma rua. Não é. Aquilo ali, independente de ser tá em área rural ou urbana, é uma rodovia. Então você não pode chegar e parar no meio da pista para poder entrar à esquerda. É verdade. Tá certo? Então, assim, é esse crescimento, né? Mas eu acho que nós temos que ter, eu falo muito, às vezes não tenho muita paciência com certas coisas, mas no trânsito, por exemplo, eu sou extremamente tranquilo, tá certo? E muitas vezes você tem que ter paciência, o cara, o sinal abriu, o cara não avançou, não saiu com o carro, não sei o quê, dá um toquezinho na buzina, não precisa desgoelar a buzina, não. Exatamente. Qual de nós nunca deu uma cochilada no semáforo? Exato. Tem que ter paciência. Tá certo? Então você tem que buscar. Um ponto muito importante, a questão do trânsito de Viçosa. Nós somos da década de 80 ali. Na nossa época você já identifica como que Viçosa se transformou ao longo desses 40 anos. Eu lembro, a casa da minha mãe, os lugares que eu frequentava, não tinha esse fluxo de carro e moto e tudo mais. Você andava na rua tranquilo. Tanto é que tem uma brincadeira que a gente fala, assim, hoje o meu filho, o filho do Juliano, meus sobrinhos, eles não conseguem ir na padaria mais comprar um pão ali. Difícil. Porque é perigoso, cara. Porque passa carro, ônibus toda hora, do lado da calçada. Esse trânsito é muito caótico. Então você fica com medo da criança ali tropeçar, acontecer alguma coisa com ela. Então é um excesso de preocupação. Na nossa época não tinha. Não. Tá tudo vazio, não tinha tanta movimentação. Eu saio de casa, né? Lá, próximo ao Fogão Paraíso, ali no Paraíso ou Deserto, como queiram. E antes eu podia sair ali sem olhar para o lado e podia vir embora, que não vinha carro. Não. Hoje eu tenho que parar e esperar, às vezes, meia dúzia, 10 veículos passando lá. Você sair, tá certo? Exatamente. Uma outra coisa interessante que eu acho que foi muito importante em questão de trânsito e foi a questão da via alternativa. A via alternativa ela foi inaugurada em agosto de 2003. Eu era o secretário de trânsito na ocasião, era um projeto que tinha sido feito por alguns professores da universidade, e na época nós conseguimos fazer uma parceria com a universidade. Na época o professor Baeta, ele era o vice-reitor do Vilela, se eu não estou enganado, e ele deu esse andamento lá, e conseguiu-se fazer a via alternativa. A princípio ela não saiu na Vila Janete, ela passava por trás da vila, chegava lá perto daquelas estufas ali, estacionamento feminino, por ali, mas assim, ali realmente ia ser um impacto ambiental muito grande e tal, e criou ali. E, de certa forma, algumas pessoas ligadas ao patrimônio histórico da universidade, eles contestaram na época, porque a vila é um patrimônio, é tombada, não sei o que, tal, mas de nada adianta você ter um patrimônio que ninguém nem vê. Então, assim, deu vida para a Vila Janete. Hoje muita gente vai a pé, sai da região de Santo Antônio, mais de cima ali, e vai a pé para a universidade, porque tem aquele acesso ali. Ainda bem, cara. E você imagina se não fosse aquela via alternativa. Não, a gente identifica quando fecha ali a via alternativa por uma obra, uma poda de uma árvore, alguma coisa. É um caos. Como que vira o caos? Ainda bem que teve esse projeto antecipado do olhar para isso. Eu até acho que muitos projetos têm que ter esse olhar agora, também de outras alternativas. Está passando pela Castelo Branco outro dia com o Juliano ali. Também é umas poucas alternativas que a gente tem. A Castelo Branco fica inflamada ali, digamos assim. E não tem muito recurso, né? Tipo assim, estudar possibilidades. Porque Viçosa tem uma estatística também. Viçosa é a 6ª, se eu não me engano, cidade que mais cresceu verticalmente no país. Muitos prédios, né? Eu sou da época lá também que eu enxergava que tinha muitas casarões antigos no centro, Pegarrofes, os lugares, e eles foram dando lugar aos prédios. Exatamente. Para comportar os estudantes que chegavam aqui. É um crescimento normal. Só que muitas cidades até fora do país, elas tinham um planejamento que elas transferiram um centro industrial, alguma coisa assim, de maior parte da população para um outro bairro que às vezes é menos populoso, para desafogar um pouquinho do centro, né? E Viçosa não teve muita alternativa nesse. Eu acho que faltou esse planejamento um pouco e acabou que as coisas foram acontecendo da forma que aconteceu. E se você olhar Viçosa de cima, Pedro, você vai ver que Viçosa é uma estrela. Tá certo? Você tem aqui uma parte desse que é essa parte da Conceição, esse lado aqui você tem o bairro de Lourdes, você tem o Santo Antônio, você tem o... Então é o seguinte, só que é o seguinte, para você sair de uma ponta da estrela para ir na outra, você tem que passar no centro. Não tem como. Tá certo? Ela não tem um contorno, ela não tem que a avenida do contorno igual Belo Horizonte, né? Você não tem uma opção por fora, tá certo? Então, assim, hoje é uma questão complicada, essa questão de realmente... Por exemplo, onde o Planuto está localizado hoje? Eram 2 unidades familiares, eram 2 casas
que virou um prédio de dezenas de apartamentos e lojas. Tá? Então você gera um fluxo muito grande, tá certo? Por outro lado, existem locais em Viçosa que estão com infraestrutura e, de certa forma, às vezes ociosa essa infraestrutura. Tá certo? Então, assim, o município tem elementos, existe o Estatuto da Cidade, ele prevê, e eu acho que foi regulamentado no plano diretor do município, alguns instrumentos de política urbana que ele pode direcionar esse desenvolvimento para lá e até, de certa forma, uma das ferramentas de política urbana chama edificação compulsória. Você tem um lote, você fala, mas o lote é meu, mas você não contexto uma cidade, tá certo? Ou você constrói, ou você vende para alguém construir, tá certo? E fica, de certa forma, quando você tem, às vezes o empreendedor, ele é mal visto, mas tem duas coisas, existe o empreendedor e existe o especulador. O empreendedor não, nós queremos quanto mais empreendedor, melhor. Agora o especulador não, ele compra um lote e fica esperando o município, às vezes, criar uma infraestrutura ali para aquele lote valorizar. É verdade. Né? Então é bem complicado. Mas assim, eu acho que apesar de tudo, Viçosa é um bom lugar para se viver. Nós estamos aqui, né? Então, foi aquilo que eu estava falando. É um privilégio ter podido continuar em Viçosa, né? Próximo da minha família, da minha mãe, meus pais. Meu pai já faleceu, já tem 18 anos. Mas ainda, né, eu acho que vale a pena. Nós temos um escapezinho aí caminhar para o UFV, vai fazer uma bike, uma coisa assim pelas bandas lá. Uma coisa interessante é o homem na feira, cara, com o palmito dele. Compra ali direto na feira. Eu acho que eles são uma presença perto do povo também. Onde você tem um contato mais próximo do povo também, né? Uma merchandising pode ser feita. Lógico, porque é o seguinte, como eu disse, quando eu mudei para minha casa lá na roça, em 1990, ali na proximidade, tinha num raio de quase 1 quilômetro, tinham 3, 4 casas. Hoje está bastante lá. Então eu sempre gostei da minha atividade rural, eu faço feira. Na verdade, eu fazia feira com coisas que meu pai fazia. Tacho de cobre, cafeteira, umas coisas que meu pai fazia. E depois, em 92, eu comecei a fazer feira, mexi com apicultura um tempo com um primo meu. Depois comecei a fazer feira em 1992, de hortaliças. Certo. E a partir de 2007, eu plantei um palmito, né, um palmito de pupunha, e eu vendo na feira hoje, todo sábado, 3 horas da manhã, pulando para a feira. Então, assim, é uma higiene mental. E a feira é o seguinte, tem a resenha, né? Tem a turminha que vai para conversar fiado, para contar caso. É uma coisa muito cultural de Viçosa, né, Sérgio? Desde a época da Santa Rita ali, meu avô já me levava quando era criança lá, a gente sempre para lá para comer um pastel, mas realmente você ter acesso às pessoas e bate-papo mesmo, conhecer a humanização de Viçosa, um pessoal muito simples, né? Muito raiz mesmo ali, é uma cultura. E o interessante, Pedro, eu continuo, assim, além das coisas rurais que eu faço, né? Tem dia que eu levanto 5 horas da manhã, esses dias não, mas um dia eu estava tirando leite de umas vaquinhas lá, tá certo? Eu até brinco o seguinte, o leite está subindo de preço, porque eu parei de tirar leite. Eu deixei de abastecer. Então, assim, diminuiu muito a oferta no mercado, sendo uns 10 litros de leite por dia. Então, se hoje eu até não, daqui a um dia eu tenho que voltar. Mas às vezes eu tenho uma oficina também lá, que de vez em quando eu faço algumas coisinhas, né, na oficina, para algum amigo pede e tal, a gente acaba fazendo alguma coisa. Então eu consegui estudar. Eu falo que eu fui mais frequentador de escola, sabe? Eu consegui frequentar a escola, consegui aprender a atividade rural que veio da minha mãe e aprendi atividade artesanato em cobre, em lata, do que meu pai fazia também, sabe? Nossa, então, pessoal, vocês não têm noção de como que é. Eu e o Juliano tivemos uma oportunidade de ir lá, com o amigo Carlos também. E, cara, é muita criatividade. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro essas coisas, né? Diz minha mulher que é cacareco. Eu adoro cacareco, eu adoro colecionar. Eu sou um cara que adora colecionar, adoro objeto, coleciono souvenir, coleciono um monte de coisa. Cara, a gente teve a oportunidade de chegar lá e trocar uma ideia, uma gafieira ali, uma musiquinha ali, um samba raiz ali, e tomar uma cachaçinha com eles, bater papo, conhecer um pouco da geração deles, né? Uma mistura de gerações, né, Sérgio? Mas ao mesmo tempo se complementam em uma coisa. E teve uma coisa muito curiosa, porque isso é da casa dele, né? Ele recebe os amigos dele e tudo mais. O tanto de gente depois, quando a gente postou o vídeo, onde que fica? Eu tô doido pra conhecer esse lugar, rapaz. Que lugar chique, que lugar fantástico. Eu falei, nossa, realmente. Rodou o Brasil. Rodou ali. Teve gente lá de Curitiba
Curitiba querendo vir para conhecer. Na verdade, é uma venda, né, que eu tenho lá, gente. E essa venda é o seguinte: eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu diz que nada se cria, tudo se copia, né? Essa venda eu copiei do Chiquinho Rosato, que é um grande amigo nosso, ele tinha na casa dele, eu fui lá e resolvi fazer uma venda, né? Venda, para quem não sabe o que é venda, na roça antigamente, as vendas era o lugar que se vendia as coisas, né? Querosene, sal, açúcar, cachaça e tal. Mas é uma venda que não vende nada, ela não tem caixa, então assim, de vez em quando a gente tem algum evento lá para receber receber os amigos lá, tá certo? Nossa. Aí tem coleção de copinho, tem coleção de garrafinha, tem muita variedade de cachaça, e assim, eu falo tudo assim, às vezes algum preconceito com relação à cachaça, eu falo assim, gente, até água mata. Tá certo? Eu falo, graças a Deus também, assim, eu faço a minha farrinha desde de rapazinho, tá certo? E assim, graças a Deus também não gerei dependência. Eu gosto de tomar minha cachaçinha, minha cervejinha ao sábado à tarde, porque nem sexta-feira eu posso beber, que eu levanto 3 horas da manhã para ir para a feira. Não tem como. Então fica difícil, né? Mas domingo eu cuido das coisas lá no sítio, não sei o quê, para estar inteiro segunda-feira para trabalhar. Legal demais. Senão, precisa disso, né, Sérgio? Porque a própria saúde mental, a gente fala muito de saúde mental também. É um problema assim, às vezes se a gente emendar o final de semana trabalhando, a semana ela já começa muito cansada, você não consegue focar nas coisas direito. Então tem que ter um ponto de equilíbrio, tem que ter um lazer. Eu vivi muita coisa tensa, tá certo? A Secretaria de Saúde é uma coisa que tinha muita demanda, o hospital nem se fala. Pegou no trânsito. Foram 9, trânsito também era uma coisa pesada, né? E você, assim, foram 9 anos na frente do hospital, eu falo, se não fosse a roça, se aliviar, desligar um pouco, né? Eu falo muito assim, eu tenho um patrimônio, eu conquistei um patrimônio, eu falei, a primeira coisa é herança, mas não é herança de patrimônio material, não, é de família, tá certo? De irmãos, de tios, de primos, de coisa. Depois eu conquistei uma herança, um patrimônio muito grande, que é a amizade. Tá certo? Nós somos muito ligados, uma turma éramos meninos no pré-primário, no jardim da infância, e até hoje nós temos um vínculo, né? Depois vem esposa, filhos, então assim, para mim esse patrimônio não tem preço. É verdade. Certo? Falou tudo. Não tem preço. É uma coisa que a gente tem em comum, muitas pessoas que já passaram nesse programa já contaram as histórias. Eu acho que assim, é muito da raiz do interior de Minas Gerais, principalmente, mas no Brasil inteiro tem os interiores aí. É uma coisa que tem muito em comum com a gente também. Eu venho de uma origem também dos meus pais ali, minha mãe no Paraíso, meu pai lá do Sapé, ali de Cajuri, de crescer na roça, de ter essa infância raiz mesmo, de agricultura de subsistência, se quiser lá um franguinho ali, um caipira, uma couve, frutas no pé o tempo inteiro. E, cara, toda vez que eu conhecia muitos lugares, que eu viajava para muitos lugares, via coisas estrondosas, riquíssimas, eu sempre olhava lá pra casinha dos meus avós, lá na roça, eu falei, cara, aquilo ali é uma riqueza absurda, cara. Como que aquilo ali era importante, a gente só consegue enxergar depois que a gente sai, às vezes. Tá no nosso alcance, mas o Juliano também, os pais dele e tudo mais. E eu acho que é isso, cara. Você compactua disso aí, que você falou uma coisa que era muito importante. O mundo é muito acelerado, pessoal. A gente recebe muitas informações por dia para processar, para dar conta de tudo isso. Cria uma crise de ansiedade na gente, em todo mundo, porque você é cobrado o tempo inteiro. Às vezes a gente liga o WhatsApp, trocentas mensagens aí, para ontem, e às vezes você não se permitir ter esse momento de plantar uma couve, colher uma fruta no pé, transmitir isso para os próprios filhos, né, Sérgio? Desacelerar. E não se sentir culpado se as coisas não estão acontecendo. Eu acho que o principal, uma riqueza que eu tenho aprendido muito é aprender a dizer não para as coisas e respeitar esses processos, porque isso que a gente vai passar para os nossos filhos, né? E eu acho que filho também tem um detalhe, tá? Não adianta o filho não ter só conselho, não. O filho quer ser o exemplo, tá certo? Então não adianta você dar conselho e praticar totalmente diferente, né? Então você falou o negócio de roça, né? Hoje, ansiedade. Antigamente, para você ir de um lugar para o outro, ou queria falar alguma coisa com alguém, um vizinho, numa fazenda, numa roça, você ia no pasto, pegava o cavalinho, arriava uma charrete, ou arriava o cavalo, montava nele e ia lá. Né? Se você, uma viagem do Paraíso para a cidade, ela gastava entre você buscar o cavalo, arriar e vir para cá, 1h30, 2 horas. Sim. Tá certo?
Hoje você manda uma mensagem para um amigo seu te manda uma mensagem, com com uma fração de segundo tá lá, e se você demorar... Eu já quero responder. Se você demorar 5 minutos para responder ele, pô, te mandei mensagem, você não respondeu, não sei o quê. Te liga. Eu não estou com o celular na mão, assim, esperando você, não. Tem coisa... Para receber a mensagem agora, tem que responder Então, assim, agora. isso está gerando, e assim, e uma coisa, a geração, hoje, Z, Y, Milênio, é uma coisa mais ou menos assim. Tá ficando muito complicada devido a esse excesso de informação, essa ansiedade. Muitas vezes o celular virou uma babá dentro de casa. Né? A mãe dá para o menino ficar quieto, o pai... Então, assim, são coisas que realmente precisam serem às vezes, revistas. Mas, assim, nós não podemos também voltar no tempo. Não, eu acho que aproveitar, né, igual eu disse, cachaça, água, mato, celular, nós não conseguimos viver hoje sem ele. Tá certo? É uma grande ferramenta. Hoje eu te falo, o Plamove hoje, hoje 80% da comunicação é via WhatsApp. Tanto é que se cair a internet, acabou. Acho que o mundo quase para. Você não consegue... Nós tivemos um problema há pouco tempo no WhatsApp. Os restaurantes que fazem comida, o motoboy, quer dizer, deu um negócio na economia que foi um caos. Não é? Porque antes era assim, a luz. Se a luz acabar, você já não consegue fazer mais nada. Porque você depende do computador, da tecnologia. Mas esse também... antes aí já é recente, tá? Antes já é recente. Não, esse antes é recente. Agora a internet, a gente... Você tenta fazer alguma coisa, mas de repente, cara, mas eu precisava pesquisar uma coisa, eu precisava tirar uma dúvida, eu precisava... Aí você já trava, você já não consegue mais. Não consegue mais trabalhar. Sérgio, estamos chegando ao final, mas eu tenho 2 perguntas para te fazer. Que pena. Que pena, um bate-papo tão gostoso. Mas o que você diria hoje para o Sérgio lá atrás? Se tivesse dar um recado para ele. Olha só, eu acho que não me arrependo de muita coisa, não, mas assim, eu acho que eu poderia ter estudado mais um pouquinho, tá certo? Mas assim, por outro lado, como eu disse há pouco tempo, eu tenho orgulho de ter trabalhado em locais críticos e, de certa forma, eu me preocupei muito com relação à questão ética. E isso me deixa portas abertas até hoje. Então eu tenho muito orgulho desse momento. Algumas coisas eu deixaria de ter feito, mas eu não posso falar que não. Mas assim, eu acho que tem uma família maravilhosa, tem filhos, esposa. Eu acho que nós temos que valorizar. E muitas vezes você reagir a certas coisas também tem aquele detalhe. Dizem que 10%, 20% das coisas que acontecem com você iria acontecer mesmo, mas os outros 80% acontecem de acordo com a sua reação. Tá? Uma questão de trânsito, você pode tomar um tiro por causa de uma reação sua no trânsito. Tá? Então eu acho que no final das contas, eu acho que eu dei certo. Sim. E diante desse legado todo que você já está deixando para trás aí, que recado você deixa para a nova geração, né? Eu falo muito o seguinte, eu acho que as pessoas precisam envolver mais com as coisas do entorno, né? Não olhar só em volta, porque assim, se hoje nós temos hospitais em Viçosa, nós temos grandes serviços em Viçosa, é porque alguém, de certa forma voluntária, correu atrás disso. Então assim, é preciso que as novas gerações também se preocupem com a questão de um todo. Da comunidade como um todo. E vou repetir aquilo que eu disse agora. Façam o certo para no futuro você ter orgulho do seu passado. Bom demais. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. A gente gostou demais, cara. Demais da conta. Bom demais bater esse bate-papo. E está feito o convite para voltar lá na venda. Demais, vai ser um prazer. Chama logo na mão, né, Vou juntar a turma do funil de novo. Não tô querendo fazer um documentário com esses caras. Vamos fazer um podcast lá. Vamos fazer um podcast lá. Vai ser um prazer enorme, porque tem muita história para contar. Mas ele tem que ser exibido depois da meia-noite, tá certo? Tem que ter uma classificação, né, Sérgio? Ô, Sérgio, obrigado. Pessoal, sigam a Plamove aí. É um grande parceiro. A gente tem um prazer enorme de divulgar também. Vai estar presente nessa inauguração fantástica aí, nos projetos que vão vir pela frente. A gente ficou assim maravilhado com a obra, né? E eu tenho certeza que vai ser bom para a população, para todo mundo aqui nas cidades vizinhas também. Obrigado. Aí, sucesso para vocês. Uma obra maravilhosa para a cidade. Está precisando realmente. Bom demais, Sérgio. Parabéns. Parabéns. Tá à frente de um projeto magnífico desse aí, deixar
Pra sempre seu nome na história de Viçosa. Aê! Valeu, Valeu. Let's go! Pô, galera! Obrigado, tá? Valeu. Mais uma vez. Valeu. Bom demais.